O caso da família Turpin é um dos casos mais bizarros e chocantes já revelados nos Estados Unidos. David e Louise Turpin cultivaram a imagem de uma família numerosa, religiosa e amorosa. Fotos nas redes sociais mostravam aniversários, viagem a parques de diversões e momentos felizes. Mas bastou um telefonema para que a verdade viesse à tona. I just ran away from home. We have abusing parents. Did you hear that? David Alan Turpin nasceu em 17 de outubro de 1961, no estado da Virgínia, e cresceu em uma família tradicional com valores rígidos e uma educação conservadora. Ele era visto como um jovem introvertido, inteligente e muito reservado. E desde cedo, David demonstrava dificuldades de interação social, mas ao mesmo tempo ele era extremamente disciplinado e obediente às normas da família. Ainda adolescente, ele desenvolveu um interesse por engenharia e tecnologia, características que mais tarde o levariam a trabalhar em empresas reconhecidas como a Lockheed Martin, onde atuaria como engenheiro. Louise Ann Turpin, por sua vez, nasceu em 24 de maio de 1968, no estado de West Virginia, em uma família grande com 6 irmãos e com forte influência religiosa. O pai dela era pastor. E a adolescência da Louise foi marcada por instabilidade emocional e conflitos familiares. Aparentemente, a família dela não tinha muitas condições para poder cuidar dos filhos e, além disso, os pais dela também viviam brigando na frente das crianças. E um outro detalhe sobre a infância da Louise é que aparentemente ela, a mãe e uma irmã dela sofriam abusos de uma pessoa próxima à família, e o mais chocante disso tudo é que outras pessoas sabiam, mas ninguém fazia nada. Ao que tudo indica, o caminho dos dois se cruzou ainda na infância, já que as famílias deles frequentavam a mesma igreja, mas eles só foram começar a se relacionar em 1984, quando a Louise tinha 15 anos e o David tinha 22. Porém, devido à diferença de idade entre eles, a família da Louise não apoiava a relação, o que levou os dois a fugirem juntos em 1985 para que eles pudessem se casar, e a cerimônia ocorreu no dia 11 de fevereiro daquele mesmo ano, no Texas, local em que mais tarde eles viriam morar juntos, já que o David tinha um trabalho por lá. E aparentemente, a filha mais velha do casal nasceu 3 anos depois, em 88, e era uma menina que eles decidiram chamar de Jennifer Dawn Turpin. Eu não achei nenhum site que fale a ordem cronológica do nascimento dos filhos deles, mas o que todos sabemos são 13, o que segundo David e a Louise fazia parte da vontade de Deus que os dois se unissem e tivessem bastante filhos. E a Louise tinha uma irmã mais nova chamada Elizabeth. Como eu falei, parece que a família dela tinha alguns problemas, alguns conflitos, e os pais não cuidavam dos seus filhos, então a Louise, como era a irmã mais velha, ela tinha ficado responsável por cuidar das irmãs dela. Então, nesse meio tempo, a irmã dela, Elizabeth, vai morar com ela na casa dela para poder estudar e trabalhar. E nesse período, a Louise já tinha 4 filhos, e mais tarde Elizabeth diz que a educação deles era muito rígida, que eles precisavam da permissão dos pais para poder fazer absolutamente tudo, e até mesmo para conversar com ela, eles tinham que pedir autorização aos pais. Então, qualquer interação que eles tivessem dentro da casa precisava passar pela permissão tanto da Louise quanto do David. E aparentemente, todas essas ideias saíam da cabeça da própria Louise, ela que criava essas regras e obrigava até mesmo a Elizabeth a segui-las. Então, por exemplo, a Elizabeth não podia ter amigos na cidade, ela não podia conversar com os colegas de trabalho, nem usar o telefone da casa e muito menos falar sobre os sobrinhos ou a irmã. Enquanto isso, o David era o oposto, ele era mais reservado e ficava mais na dele. A Elizabeth também chegou a contar mais tarde outra coisa estranha que aconteceu na época que ela estava morando na casa. Ela diz que um certo dia ela foi tomar banho lá no banheiro da casa e ela tranca a porta, algo normal que todo mundo faz, né? E aí, logo em seguida, o David e a Louisa abrem a porta por fora, entram no banheiro com ela lá tomando banho e tiram ela de lá. Então, nem para tomar banho a pessoa podia ter privacidade na casa. Inclusive, as crianças ficavam às vezes meses sem tomar banho. Era como se fosse um privilégio. E aí a Elizabeth acaba sendo expulsa da casa pouco tempo depois, porque a Louise tinha descoberto que ela descumpriu uma das regras dela, que era não ter amigos no trabalho. E a família se muda pela primeira vez, aparentemente em 99, e eu acredito que tenha sido por medo da Elizabeth ter revelado o endereço da casa para alguém, para algum amigo
amigo que ela fez no trabalho. E a casa que eles deixaram para trás estava em condições assustadoras. A família que se mudou para lá encontrou sujeira por toda parte da casa, nas paredes, no chão, tudo. E tinham vestígios de que alguma coisa, algo tivesse ficado preso nos cômodos. Os armários e portas estavam arranhados por dentro. Mas a princípio eles pensaram que a família anterior apenas tinha muitos animais e além da nojeira eles não perceberam mais nada de estranho. Eu acredito que ninguém iria conseguir imaginar o que poderia estar acontecendo dentro daquela casa. E aí a família Turpin se muda para uma cidade pequena, localizada também no Texas, do tipo que todos os vizinhos se conhecem, mas a família mal era vista pelos vizinhos, que por sinal achavam estranho o comportamento deles e comentavam que havia algo fora do normal naquela casa, mas ninguém conseguia explicar exatamente o que. E essa casa, ela era bem mais isolada da cidade do que a outra, ela também era uma casa bastante grande e parece que os filhos mais velhos começaram a partir desse momento a morar em um trailer que ficava na própria propriedade, enquanto os mais novos continuaram morando com os pais. Pouco tempo depois, a família se muda novamente devido a problemas financeiros que eles estavam enfrentando, o que fez com que o casal precisasse vender a casa e, mais uma vez, os novos moradores encontraram essa casa em condições precárias. Então, tinha sujeira espalhada por toda a parede, por todos os cômodos e tinha muita bagunça, muitos objetos quebrados espalhados pelo chão, enfim. A casa estava parecendo um lixão. E aí, por volta de 2010, a família deixou o Texas e foi para a Califórnia, onde eles se estabeleceram definitivamente em uma cidade chamada Paris, que ficava entre Los Angeles e São Diego. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos é bem comum os pais registrarem a própria casa como uma escola privada. E foi exatamente isso que o David fez lá em 2011, porque acabou facilitando ainda mais o isolamento das crianças e encobrindo os maus tratos que elas estavam sofrendo há anos. E como eles tinham muitos filhos, isso não levantaria suspeitas do porquê eles não estariam indo para a escola, já que eles estariam estudando em casa. Enquanto isso, os maus tratos continuavam cada vez piores. Com o tempo, o David e a Louise começaram a afastar até mesmo os próprios familiares da casa. Então as pessoas passaram muitos anos sem conseguir ver as crianças e a última vez, uma das últimas vezes que os avós viram seus netos, eles disseram que eles estavam muito magros, mas que aparentavam estar bem. Na madrugada do dia 14 de janeiro de 2018, esse caso é muito recente, tem apenas 7 anos que ele aconteceu. Por volta das 5 horas da manhã, 2 dos filhos do casal decidem escapar daquele lugar, então eles tinham planejado por um tempo fugir e pedir ajuda. E aqui entram 2 versões desse caso. A primeira é que o David teria dado o celular velho dele para as crianças, o celular estava quebrado e aparentemente só fazia ligações de emergência, mas elas conseguiram conectar o Wi-Fi da casa e criaram uma conta falsa no Instagram, onde uma das meninas fez amizade com um rapaz e começou a conversar com ele sobre o dia a dia dela, e ele disse que aquilo ali não era normal, que ela deveria fugir, pedir ajuda. E aí é onde ela decide fugir da casa para realmente pedir ajuda. E tem a outra versão, a segunda versão diz que o pai teria jogado um celular fora no lixo, as meninas viram e elas pegaram esse celular, que supostamente estaria quebrado, só fazendo ligações de emergência. Como eu falei, 2 dos filhos do casal fugiram da casa para pedir ajuda, mas um deles ficou com muito medo no meio do caminho. Como eu falei, foram muitos anos de maus tratos, de tortura, de doutrinação, então ela ficou com muito medo do que poderia ter acontecido com ela se eles fossem pegos, principalmente se fossem pelos pais. E ela volta para casa e a outra filha, a Jordan, ela dá continuidade ao plano. Ela tinha apenas 17 anos e ela sabia que os abusos iriam continuar se ela não desse continuidade ao plano. E ela tinha muito medo de que os irmãos dela morressem. Eles estavam vivendo situações muito precárias, sofrendo muito maus tratos. Inclusive no vídeo que tem da entrevista dela, ela diz que os irmãos estavam acorrentados. Então ela precisava fazer alguma coisa e ela sabia que se ela desistisse naquele momento, isso poderia significar na vida dos irmãos dela. Então ela corre para o mais longe possível da casa, ela só para quando ela não consegue mais ver a casa atrás dela e ela liga para a polícia e diz o que estava acontecendo. Só que quando os policiais pediram o endereço
difícil para eles irem até lá. Ela não sabia porque ela nunca tinha saído de casa, ela nunca tinha recebido a informação de onde ela estava morando, os pais não costumavam ter esse tipo de interação com os filhos. E os policiais só conseguem chegar até a casa através do número de código postal que a Jordan dá a eles. E quando eles chegam lá, eles encontram as 12 crianças. Na verdade, já tinham até adultos ali no meio. Mas todas elas estavam com aparência bem frágil, bem debilitada. Elas estavam desnutridas, o que levou os policiais, em um primeiro momento, a achar que todas eram jovens. E elas estavam acorrentadas em suas camas com cadeados, em situações desumanas. Para vocês terem noção, a filha mais velha do casal, de 29 anos, pesava 37 quilos. E a única criança da casa que tinha o peso adequado para a idade era a filha mais nova, de 2 anos. E obviamente, após serem resgatadas, todas essas crianças ficaram internadas e elas apresentavam sinais claros de desnutrição severa, além de não terem conseguido se desenvolver corretamente devido à falta de nutrientes. Durante as investigações, foi revelado que na casa, além de os pais algemarem as crianças, eles também batiam e estrangulavam elas diariamente e que elas costumavam dormir durante o dia todo, ou seja, cerca de 15 horas por dia, e ficar acordadas durante a noite. Então elas mal viam a luz do sol. Quanto à alimentação, os pais costumavam alimentá-las com um sanduíche de pasta de amendoim, e essa era a única coisa que eles comiam durante o dia todo, inclusive durante a fuga. Enquanto a Jordan está pedindo ajuda aos policiais, ela diz que os irmãos estavam acorrentados porque eles tentaram roubar comida da mãe deles. Relatos posteriores de conhecidos apontam que nas raras vezes que eles saíam de casa à noite, eles costumavam caminhar em fileira um atrás do outro e os pais à frente, quase sempre vestidos com roupas idênticas. Inclusive, o corte de cabelo dos meninos era o mesmo do pai e o pai usava esse corte desde a adolescência. O David e a Louise foram presos imediatamente e enfrentaram uma longa lista de acusações, incluindo tortura, abuso infantil, cárcere privado, negligência e crueldade intencional. E em 2019, após mudar suas declarações de inocentes para culpados, ambos foram sentenciados à prisão perpétua com possibilidade de revisão após 25 anos, ou seja, em 2043. Quanto às crianças e jovens resgatados daquela casa dos horrores, alguns mudaram seus nomes para não serem reconhecidos pela mídia, e como tinham menores no meio, eles foram colocados para adoção, mas infelizmente alguns acabaram sendo adotados por famílias abusivas, e dentre os mais velhos, alguns chegaram a ir para a faculdade e felizmente eles tiveram a chance de recomeçar suas vidas. A filha mais velha do casal, a Jennifer e a Jordan, elas deram uma entrevista para televisão, inclusive está disponível aqui no YouTube caso vocês queiram ver, eu vou deixar o link na descrição. E essa entrevista é muito emotiva. A Jordan fala como ela se sentiu e o que ocorreu naquele dia que ela fez a denúncia. É isso, gente. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Comenta pra mim aqui embaixo também o que você achou desse caso. E até a próxima. Um beijão. Fiquem com Deus.